E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar de novo sobre inteligência artificial nos games, especificamente falando no sistema de navegação, né, no artigo relacionado a isso, usando inteligência artificial. E aí, eu estava falando sobre a complexidade do Tibia, né, da questão da exploração, não só do Tibia, mas também todos os outros jogos Morg, né, porque você tem uma questão da exploração que é um pouco complexa. Você viajar para outras cidades, de você caçar, enfim. E eu tava mostrando a complexidade de uma guerra, por exemplo, em que você vai ter um número de players bem grande. Com certeza é um número de coisas que não são, assim, não são sistemas fechados. Por exemplo, quando você vai caçar dentro de uma hunt, é um sistema fechado. Porque você tem um mapinha ali, você tem uns personagens que sempre vão fazer os mesmos ataques. Você pode prever o que ele vai fazer. Você vai caçar Dragon, Hydra, você vai perceber o que ela vai fazer antes dela fazer, porque você já sabe como funciona. Não é complexo a forma como os monstros agem no Tibia, por exemplo. Mas, numa guerra aqui é tudo. Não tem probabilidades, porque tudo é meio, sabe, randômico. Então os caras vão ficar se matando. Aí uma hora eles vão pra direita, outra hora vai pra esquerda, uma hora você tem que fugir, outra hora você tem que ir atrás dos caras. Então é uma coisa muito rápida. É uma coisa muito, assim, dinâmica. E é uma coisa de muita, sabe, pancadaria sem parar. E aí, nesse vídeo você pode ver isso, né? Eu, sinceramente, eu nunca participei de uma guerra, né? Eu sou noob ainda. Tô voltando a Tibia, né? Mas eu vejo que é muito complexo, de certa forma. Então, mostrando aí mais, né? Tipo, não dá pra saber o que tá acontecendo. LoL ou Dota também é assim, mas não nesse nível de tantos players e tanta randomicidade. É, porque você tem que ouvir também os seus aliados, enfim. Imagina que a gente criasse sistemas que interagissem com os players, né? Então eu imagino, por exemplo, num futuro próximo, porque a tecnologia já está aí. Acho que em termos de tecnologia a gente já tem o suficiente para criar assim. A gente só precisa de pessoas, né? Que, e capacidade computacional para gerar um sistema que jogue Tibia. Até porque eu creio que outros sistemas também são tão complexos ou mais que esse jogo. Em questão de você fazer uma inteligência artificial que jogue eles. Mas, por exemplo, vamos supor que você crie um OT, um server do Tibia, e que tenha bots. Só que esses bots são bots de inteligência artificial. E eles são iguais a players, né? Eles aprenderam a jogar de forma parecida com players, usando imitation learning, reinforcement learning, que eu já expliquei tanto nos outros vídeos do canal. Imagina que você tem um server que, por exemplo, vamos supor que tem uma ilha só de bots de inteligência artificial. Então eles não são bots fixos. Eles têm uma dinâmica bem parecida com o ser humano, de certa forma, porque eles aprenderam a jogar da forma que o ser humano aprendeu de certa forma. Assim como é no jogo do AlphaGo, do AlphaZero, que joga xadrez, enfim. Você tem uma questão que ele joga também como humanos, de certa forma. Das escolhas no jogo. Então imagina, por exemplo, de você ter aliados, por exemplo, de bots. Você vai ter uma guerra no Tibia e você tem os bots de inteligência artificial que você contratou. Vamos supor que tivesse um sistema que você pode alugar bots para você fazer hunt. De repente você não tem um amigo para caçar com você, você de repente fica viajando, não pode jogar. Você contrata um bot de inteligência artificial. E ele vai ser diferente de um bot normal porque ele não é um sistema fixo, é um sistema um pouco mais randômico, né? Mais, entre aspas, vivo. Bota um aspas enorme nisso. No sentido de ele ter assim, ele não é previsível, ele não é uma coisa fixa que o programador fez lá bonitinho, não, ele é uma coisa que aprendeu de forma dinâmica, às vezes de uma forma que o programador nem entende. E agora voltando pro artigo, né, eles vão mostrar aqui alguns jogos. Tem ali, por exemplo, Rock, Paper e Scissors, que é pedra, papel, tesoura, Joaquim Pô, né, jogo de disco, poker, um tipo de poker que eu não conheço, né, Alpha Star ali na direita, alguns jogos que eu não conheço, o Go ali na esquerda, Hex, se eu não me engano eu já joguei esse jogo na minha infância, enfim, vários jogos aqui e eles vão separar. Eu não entendi muito bem esse gráfico, na moral, eu não entendi muito bem, mas eu acho que o importante aqui é que eles queriam meio que
agrupar os jogos que parecem mais entre si, talvez, na sua estrutura. E aí eles vão separar os jogos em 3 partes: ordem transitiva, estrutura cíclica e estrutura randômica. Talvez o certo seria pôr mais formas de complexidade em jogos. Porque eu acho que o objetivo deles é marcar jogos que são parecidos com xadrez, com damas, jogos que você joga com 2 pessoas uma contra a outra. Mas num jogo, por exemplo, como Tibia, ou outros jogos no tipo Morgue, seja 3D ou não, você vai ter uma estrutura randômica em players, e você vai ter uma ordem transitiva nos bots, né? Nos monstros. Os monstros eles vão ter padrões fixos, né? A gente chama isso de sistema finito. Eles vão fazer sempre as mesmas coisas. Talvez eles faz isso de uma forma meio que randômica, proposta pelo programador. Às vezes fazer coisas que não são tão normais, mas no fim ele é um sistema fixo. Então, eu acho que, por exemplo, no Tibia, por exemplo, você vai caçar dragons. É um sistema, é uma ordem transitiva. Agora você vai fazer uma guerra. É uma estrutura randômica. Não é uma coisa que você pode prever. Então, e uma estrutura cíclica talvez seja uma estrutura da questão também bem parecida com a primeira, né? Uma questão que de um sistema meio que fixo também. E eles vão citar um algoritmo que é bem difícil de explicar, na minha opinião, que eles vão dizer que especificamente eles visualizam a complexidade computacional de um jogo, e que eles querem definir se o jogo vai ser difícil de fazer um programa de inteligência artificial, por exemplo, né? Qual a complexidade do jogo de xadrez, do Go ou do Super Mario Bros. Então eles estão usando aí um algoritmo chamado Double Oracle, que eu já vou explicar, que é bem estabilizado para resolver um problema chamado Nash Equilibrium, né? Na teoria dos jogos, né? Eu não vou explicar Nash Equilibrium agora, mas é bem importante aí na questão da teoria dos jogos, relacionada à forma como os sistemas dos jogos se interagem. E eu vou deixar isso aqui para o próximo vídeo. Então a gente vai ver esse artigo aqui, algumas partes relacionadas a esse algoritmo que é um pouco complexo. Então era isso, espero que tenha sido útil. Até o próximo.